Senhor, queridos, eu botei o pessoal de 6 horas de castigo em pé, já estava metade sentado, mas eu vou quebrar o galho de vocês, tá? Pode sentar. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 17. Segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 17. Nós temos aprendido de Deus nesses dias acerca de como alcançar o equilíbrio da casa, da família, do lar. Certa vez, no meio de uma festa, não como essa, mas no meio de uma festa, viu-se uma mão escrevendo na parede. E escreveu palavras incompreensíveis para aqueles homens. Foi mais ou menos Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ninguém sabia o que significava. Foram buscar um homem de Deus que teve a revelação do Senhor. E ele deu a tradução daquela palavra, daquela frase. A palavra Tekel significava pesado foste na balança e achado em falta. E eu pensei muito sobre equilíbrio e essa imagem que vocês escolheram para fazer o folder, o anúncio ali, dessa balança no fundo. E Deus me trouxe várias coisas ao coração. E eu me lembrei de algo que eu tinha aprendido do Senhor. Eu queria que você compartilhasse essa palavra comigo nessa noite. E que você já começasse a pensar. Se nessa noite uma mãozinha aparecesse na parede e escrevesse Tekel, e escrevesse pesado foste na balança, será que o Senhor nos encontraria em equilíbrio, amados, nessa noite? Será que o Senhor encontraria a nossa casa, a nossa vida em equilíbrio? Segundo Crônicas, capítulo 3, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita chamou-lhe Jaquim, a da esquerda Boaz. Amém? Queria que você repetisse comigo. Vamos lá? Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita chamou-lhe Jaquim, a da esquerda Boaz. Amém. Essa parte da história que nós lemos aqui é um pouquinho antes da inauguração do templo, aquele templo de Salomão, bonitão, cheio de ouro, cheio de coisas caras, né? O templo que Deus não permitiu que Davi construísse, porque era um homem de guerra, tinha suas mãos comprometidas com sangue, mas que ele juntou todo o material e deixou para o seu filho Salomão. E digamos que a grande obra da vida de Salomão foi esse templo. Ele, então, com o material do bom e do melhor separadinho por seu pai, ele constrói um templo suntuoso, algo lindíssimo, que entrou para a lenda, né, dos povos. Esse templo, um tempo depois, foi incendiado e parece não ter sobrado nada do templo de Salomão um pouco à frente. Mas nesse momento aqui que nós lemos esse versículo, você vai ver, se você voltar um pouquinho, que o livro ele descreve este momento anterior um pouco à inauguração. Você se lembra que um pouco à frente, o famoso, segundo Crônicas 7,14, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar lá, eu ouvirei do céu. É um pouco à frente, porque aqui nós estamos já no finalzinho dos preparativos. E no capítulo 7 nós temos então a grande inauguração desse templo que jamais existiu outro igual. Um templo realmente que trouxe uma grande alegria, resgatou o orgulho da nação de Israel, estabeleceu um local de culto novamente, que há muito não existia, desde o tabernáculo lá no deserto. E aqui a gente vê uma coisa interessante, né? Salomão, ele, após edificar as duas colunas, essas colunas, na verdade, elas não eram nem sustentáveis. Elas eram mais um enfeite do que
espetáculo, né? O templo era muito grande, essas colunas ficavam lá na frente, antes ainda da porta, como se fosse ali no nosso muro, uma de cada lado. Antes que a pessoa chegasse até a porta, ela passaria entre essas duas colunas. E ele colocou um nome nessas colunas. Algo que para nós pode até parecer meio estranho, mas no povo de Israel isso era normal. As portas todas tinham nome no templo, né? Tinha a porta chamada Formosa, lembra? Tinha a porta das ovelhas, as portas tinham nome. E essas colunas, me parece que são as únicas que receberam nome. Então me chamou a atenção, por que Salomão teria colocado o nome nessas colunas? As portas todas, mas as colunas não eram só essas. Jaquim e Boaz, assim chamou Salomão essas duas colunas. A coluna da esquerda era? Consulte aí. Jaquim. Da esquerda. Boaz. Porque a ordem vem primeiro da direita, né? Pegadinha, Jonas. Sim. A da esquerda se chamava? Boaz. E o que significa Boaz, irmão? Significa força. A palavra Boaz significa força. E eu já começo a aprender com Salomão. Queridos, nós estamos no seminário de família. Deus tem promessas tremendas para a nossa família. Amém, querido? Amém. Mas nós precisamos nos esforçar para termos essa família, essa casa, essa vida equilibrada. Sabe, a graça nos dá uma falsa ideia de que tudo é de graça. Na verdade, até a própria graça custou muito caro, só não foi para mim, mas ela custou muito caro. Custou o que nós hoje vamos fazer aqui, como símbolo. Ela custou a morte e o sacrifício de Jesus na cruz. Ele pagou para que nós tivéssemos acesso a ela. Eu não paguei nada, mas ela custou caro. Tudo o que nós recebemos por conquista na cruz do Calvário é nosso, amém? Amém. Mas nós precisamos nos esforçar. Engraçado, né, irmãos? Se você conhece um pouquinho a Bíblia, já ouviu falar histórias clássicas, a de Abraão, a de Moisés, a de Jacó, a de Josué, você vai ver que nenhum deles ganhou nada de graça, querido. Deus fazia uma promessa e Ele é fiel, amém? Amém. Ele é fiel, tão fiel que quando Ele fala é assim, você já pode considerar feito. Mas quanto tempo se passou, querido, desde o dia da promessa de Abraão até o dia que se cumpriu na vida dele a vinda de Isaac? Você acha que foi moleza? Ele recebeu uma palavra e o doido largou tudo e foi para um lugar que ele não fazia nenhuma ideia. Se ficava para a direita, para a esquerda, em frente ou para trás, ele saiu para a terra que o Senhor iria mostrar. Ele não disse quando ia mostrar, ele não disse de que forma ia mostrar, ele não disse absolutamente nada, apenas sai do meio do teu povo para um lugar que eu vou te mostrar. E a palavra de Deus foi suficiente para aquele homem. Queridos, a palavra, a promessa de Deus sobre a nossa casa tem de ser suficiente para fazer com que nós nos movamos do lugar de inércia. Amém. Quando Deus fala, nós precisamos crer no que Ele está falando, Aleluia. porque Ele é tão fiel, tão poderoso, que é como se já estivesse feito. Aleluia. Abraão passou poucas e boas, amados, até que, já lá no finzinho, ele mesmo fala: olha, Deus, eu vou dar tudo para o meu servo Eliezer, porque eu estou velho, não vai, né? Agora. E Deus fala: de jeito nenhum, não será assim, não será assim. Sabe como vai ser? Sabe aí, sabe para dentro, dá uma olhadinha lá fora, olha para as estrelas do céu, dá para contar, Abraão? Assim como incontáveis são as estrelas do céu, será a tua descendência. Rapaz, eu te prometi, eu sou fiel para fazer. Rapaz, levanta a tua cabeça e olha o tamanho do teu Deus. Rapaz, a promessa está vivinha. No dia que eu te falei, eu já sabia o que eu ia fazer com você, Abraão. Aleluia. Aleluia. Mas ele passou uma provação, querido. E depois, como se não bastasse, né? Deus ainda pede seu filho. A gente não vai contar essa história porque você já conhece bastante. Mas Abraão, querido, eu só quero te lembrar que nada foi assim, ó,
estalar de dedos e facinho, porque Deus tinha falado para ele que ia dar, não.